parte boa de eu poder pregar para jovens, adolescentes, ou às vezes até pregar fora quando eu sou convidado, é que eu posso trabalhar um pouco melhor alguns temas que eu gosto de estudar ou que eu estou vendo pelos últimos dias, né? E no caso, eu sempre nesse momento, nesse instante especificamente, mais recentemente, eu acho que até um dos temas que eu mais penso a respeito é a respeito de imaginação. É um assunto que está sendo muito falado nos últimos dias em algumas partes da internet, né? Hoje a gente vive na internet, a internet é uma coisa muito grande, então na minha bolha, pelo menos, está sendo falado muito a respeito de imaginação, mais no sentido de, por exemplo, séries, livros, histórias em quadrinhos, até os próprios jogos de videogames e tudo mais, né? Então, a respeito de histórias de fantasia. E por que eu estou trazendo esse assunto, né? Porque eu praticamente cresci consumindo muito esse tipo de conteúdo. Então, quando eu era criança, eu geralmente assistia muito, sei lá, As Aventuras de Tintin, assistia uma animação do Batman que ficou muito famosa na época, né, em 1992. Tinha outras, quando eu fui crescendo, né, começou a aparecer, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco. Eu tô falando aqui, mas uma parte dos novos, assim, provavelmente não tem ideia do que é que eu tô falando. E alguns velhos estão falando, nossa vida, o cara é velhão mesmo, né? Fica tranquilo, gente. Eu não estava na época dos dinossauros, mas eu estava na Idade Média. Tava jogando futebol com o Silvio Santos lá. Então, o que acontece? Eu fui crescendo com todo esse tipo de conteúdo, né? Cavaleiro do Zodíaco, eu jogava Mario, jogava Sonic, Mega Man. Então, as coisas bem novas, assim, né? Que já existem há alguns séculos já. Mas esse é o tipo de coisa que a gente vai tendo contato e vai crescendo junto e, de alguma forma, vai formando a gente, né? Então, tem algumas coisas, por exemplo, até dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu lembro e, de alguma forma, eu ainda trago comigo quase como se fosse uma inspiração. Tem coisas, por exemplo, do Star Wars, que quando lançou a segunda trilogia eu era criança. Eu lembro que passou a primeira trilogia no SBT, eu gravava, ficava até de madrugada assistindo, gravando tudo numa fita VHS. Vocês sabem o que é fita VHS? Vocês sabem? Vocês sabem? Sabe? Beleza, tem os mais novos, vocês sabem. Os mais novos acho que devem saber se viram na internet, né? Mas enfim, isso é um tipo de conteúdo que vai crescendo junto com a gente e vai formando a gente de alguma forma, né? E isso não deixou, né? Eu não parei de consumir esse tipo de conteúdo. Então, mesmo hoje, eu assisto ainda animação, eu ainda assisto séries, filmes, eu leio história em quadrinhos, gosto muito de história em quadrinhos, especialmente mangás, né? Que é história em quadrinhos japonesa, eu leio bastante esse tipo de coisa. E, infelizmente, especialmente nos conteúdos que são produzidos do lado de cá do mundo, né? Nos Estados Unidos, especialmente, a gente tem visto que o conteúdo tem caído um pouco de qualidade. Em que sentido? Antigamente a gente tinha muito a figura do herói, de pessoas que eram muito valorosas, pessoas que a gente podia se espelhar, se inspirar, porque a gente sabia que tinha alguma coisa que aquela pessoa estava sacrificando para poder vencer um desafio, vencer um problema, ou até mesmo se sacrificando para salvar as outras pessoas. E hoje em dia, eu acho que muito por conta da internet, das redes sociais, o TikTok, YouTube, Instagram, que valorizam outro tipo de conteúdo, a gente tem perdido muito esse tipo de valor, esse tipo de inspiração. Provavelmente os mais velhos aqui vão se dar conta que hoje em dia a gente não tem mais heróis. Na vida real mesmo. A gente não tem mais heróis. Provavelmente o último herói que vocês lembram é o Ayrton Senna. Ou, no máximo, o Ronaldo, que teve uma contusão muito séria no joelho e que se desdobrou e, de repente, ninguém achava que ele ia jogar e, de repente, ganhou a Copa do Mundo de 2002? Fazem 20 anos já que a gente tem um penta, imagina. Esses foram os últimos heróis brasileiros, pelo menos. E a gente não tem, desde então, mais... No mundo inteiro, a gente não tem mais heróis. A gente tem ídolos. A gente tem pessoas famosas, basicamente.
Pessoas que são famosas e que a única coisa que elas têm são a fama delas. E elas influenciam pessoas, muita gente segue elas e até se inspiram por elas. O problema é que elas não têm nada de valor para oferecer, não tem nada de valoroso para se inspirar. Mas ainda assim a gente segue elas, a gente se inspira nelas, e quando a gente percebe, conforme a gente vai tendo contato com esses conteúdos, a gente vai começando a pensar parecido ou a agir de maneira muito parecida com esses influenciadores, né? Tem um livro não, é uma frase que veio do mundo da nutrição, que eu acho que veio de um livro, que é uma frase assim: você é o que você come. E essa frase é muito forte porque ela realmente carrega muito de verdade, né? Então, se a gente come muita porcaria, come muita besteira, come muita coisa com pouco valor nutricional, obviamente isso vai estourar no nosso corpo. Nosso corpo vai sentir e demonstrar isso de alguma forma, né? E eu estava pesquisando na internet alguns conteúdos de podcast que falassem a respeito de histórias, imaginação e conteúdo. Eu achei um podcast americano, que chama assim: Histórias são alimento para a alma. Veja que interessante, histórias são alimento para a alma. Se é verdade, então, que nós somos o que comemos, então nós somos também as histórias que nós consumimos. Veja que história aqui, não falando de conteúdo, a gente sempre fala no sentido de consumir, como se fosse alimento mesmo. Consumir conteúdo, consumir histórias, consumir música, séries, filmes, quadrinhos e tudo mais, livros, tudo isso é consumo. Se histórias são alimento para nós, como é que está a nossa saúde espiritual? Como é que está a nossa saúde mental? Então, histórias são alimento para a alma. Como é que está a nossa alma? Como é que está o nosso espírito nesse sentido? Do que é que a gente tem se alimentado? Que tipo de histórias a gente tem consumido e tido contato? Isso é muito importante lembrar, notar, porque, veja, se eu não me engano, não sei se alguns irmãos já viram, já notaram, que já está sendo meio que contraindicado às crianças, nos primeiros anos de vida dela, usarem celulares, tablets, ter contato com aparelhos, dispositivos móveis. Já está sendo contraindicado. Por quê? Porque está destruindo a imaginação da criança. Elas estão tendo um problema muito sério no desenvolvimento delas, por conta desse conteúdo, desse excesso de luz, de informação algumas vezes. Elas não conseguem mais desenvolver tão bem a imaginação, trabalhar a criatividade. Então, se isso já está sendo nocivo, né, a gente tem que tomar cuidado com o que passa para as crianças. E algumas coisas já estão sendo nocivas para crianças, para nós isso não vai ser diferente. Elas vão ter um crescimento ruim, porque não estão se alimentando direito. Então, se elas não vão crescer bem, nós que somos crescidos, provavelmente não vamos ter mais problemas por crescer, porque a gente não precisa mais crescer, mas com certeza a gente vai estar raquítico, morrendo, tendo anemia, por conta dos conteúdos que a gente assiste. E geralmente a gente assiste sem nenhum critério. A gente só assiste porque ou está fazendo porque é famoso, ou porque está todo mundo assistindo, ou porque chamou a atenção e eu começo a assistir. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai, obviamente, consumir muita coisa e não vai ser fortalecido ou não vai ser edificado. Ou, quando mais, vai consumir coisa muito ruim, aí sim vai causar problemas sérios pra gente. E isso especialmente para jovens e adolescentes, que é pro público principal que imagina aqui, mas é sempre importante para os adultos também, porque muito do que, mesmo os adultos, quando consomem muita coisa, eles têm a mentalidade, a própria cabeça, imaginação, fantasia, acaba sendo alterado por todo esse tipo de conteúdo ruim. Não é à toa que muitas vezes o pessoal indica que não consuma muito conteúdo de filmes de horror, talvez, porque você vai começar a ficar um pouco desensibilizado com algumas coisas. Por exemplo. Então,
como é que a gente consegue identificar que histórias são realmente boas? Que histórias são realmente histórias que alimentam a nossa alma? Ou que histórias são realmente histórias que têm um bom conteúdo? Que são histórias que a gente pode se inspirar e se buscar imitar de alguma forma? Eu convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Na minha versão, pelo menos, quando eu estava preparando o estudo, eu achei legal que o versículo 1, se eu pegar ele sozinho e colocar aqui na pregação que eu estou fazendo, na exposição que eu estou fazendo, ele já meio que dá uma ideia de, cuidado com o que você está consumindo. Porque, querendo ou não, todo esse conteúdo que a gente tem disponível, esse self-service que a gente tem disponível, acaba sendo um tipo de testemunha. Ou seja, algo que a gente pode conferir e se alimentar ou ficar sabendo, conversar. Só que o que o texto aqui está falando é de uma outra coisa. Eu queria fazer a pregação em Hebreus 11, mas como Hebreus 11 é muito longo, muito comprido, eu preferi, e eu ia chegar aqui de qualquer maneira, eu preferi pegar esse texto, porque Hebreus 11, o que ele fala pra gente, é basicamente a história ou a galeria do que a gente chama de heróis da fé. Ou seja, a gente tem uma lista de vários personagens do Antigo Testamento, daquilo que eles enfrentaram, daquilo que eles sacrificaram, daquilo que eles passaram, e tudo isso foi porque eles confiavam naquele que viria, que é Jesus Cristo. E o mais interessante, toda essa lista de heróis que a gente tem no Antigo Testamento são uma lista de pessoas que eles, de alguma forma, declaravam alguns atributos que Cristo viria a ter. Mais do que isso, eles apontavam para o próprio Cristo. Então, todas as pessoas que nós temos no Antigo Testamento, todos os nomes que vocês lerem aí em Hebreus 11, e fica aqui o desafio para os irmãos lerem e darem uma refletida nesse texto, a gente vai ver que todos eles, de alguma forma, tinham um elemento de valor. Ou seja, eles tinham uma característica muito importante que os tornava amigos de Deus, ou os tornava de fato povo de Deus, ou instrumento de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando a gente não está desnificando esses personagens, quando a gente não transforma todos esses personagens bíblicos em princesas da Disney, basicamente, que são todos perfeitinhos, limpinhos e tudo uma belezinha, quando a gente olha eles com um olhar um pouco mais maduro, a gente percebe que eles são pessoas também cheias de falhas. Cheias de falhas. Pecadores como eu e você. Pessoas que possuem pecados que naturalmente caem e pessoas que erram muito. Mas ao mesmo tempo tem alguma coisa, sempre tinha alguma coisa que Deus permitia que eles fossem usados. Então, por exemplo, Davi, que é o maior nome que a gente tem no Antigo Testamento, que a gente sempre puxa ele como exemplo de pessoa realmente muito valorosa. Davi, de fato, ele era amigo de Deus, mas porque ele sempre se colocava aos pés de Deus. Ele sempre confiava em Deus, em todos os momentos. Mas qual que era o problema dele? Ele era um traidor, ele mandou o próprio amigo para frente de batalha para matar ele. Aliás, ele
traiu o amigo, no caso, tendo relações com a própria esposa dele. Ele pegou a esposa do amigo, teve relações com ela, e para esconder o problema que ele criou ali, ele decidiu simplesmente se livrar do amigo. Ou seja, era um adúltero e era um traidor. Mas por que ele é amigo de Deus? Porque ele reconhecia os erros dele, se colocava aos pés de Deus, pedia perdão e continuava depois permitindo-se ser usado por ele. Aí a gente tem ainda, por exemplo, o Sansão, que tem aí na lista, mas ele não é muito citado. Sansão era também um adúltero, se relacionou com uma mulher de um povo que ele não deveria ter relações, e no fim das contas isso levou ele a perder os olhos, perder o cabelo, perder toda a força, mas no último momento da vida dele, ele percebendo todos os problemas que ele causou por causa disso, e toda a roubada que ele se meteu, ele acabou matando mais daqueles do povo inimigo de Deus, na morte dele, do que na vida. No último momento dele, ele acabou se sacrificando para justamente exercer algum tipo de justiça divina ali, naquele meio, daquelas pessoas que zombavam de Deus. Então, o que acontece? Todos esses personagens, não nas falhas deles, mas na força deles, eles apontavam para Cristo, que é, na verdade, a maior história que nós temos na face da Terra. Por que ela é a maior história na face da Terra? Porque ela é verdade. Por ela ser verdade, torna tudo aquilo que a Bíblia está falando em algo muito mais palpável. A Bíblia não é simplesmente um livro que a gente tem um monte de regras morais ou coisas para a gente se inspirar. Não, a Bíblia é, na verdade, uma grande história e tudo é apontado para Cristo. Aliás, vocês sabiam que o personagem principal da Bíblia é Deus? Deus, toda a história da Bíblia, a Bíblia inteira, por mais que pareça fugir um pouco da narrativa, parece que tem várias histórias em vários tempos, vários autores diferentes, na verdade ela toda está contando uma única história. E que história é essa? A história de que Deus criou todas as coisas, que ele criou o ser humano, mas que o ser humano, no fim das contas, se rebelou contra Deus, se tornou inimigo de Deus, praticamente se tornou o vilão da história mesmo. Geralmente a gente acha que a gente é bonzinho, que a gente está meio que no centro da história da Bíblia, mas não é assim. Quem é o personagem principal é Deus, e nós meio que estamos ali um pouco como vilões. Mas Deus, o mais interessante é que mesmo nós nos afastando dele, ele começa a planejar, começa a usar algumas pessoas, buscar pessoas para formar uma nova família. E ele forma uma nova família, ele começa a formar uma nova equipe, vamos dizer assim, um novo povo, que ele vai usando através dos tempos até chegar no momento em que ele pudesse se inserir, se colocar no meio da história que ele mesmo estava criando. E esse é Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio, ele viveu com a gente, ele nos ensinou, caminhou com a gente, nos ensinou a amar, nos ensinou o Evangelho, mas ao mesmo tempo nós o matamos. Só que nessa morte, essa morte não segurou ele ressuscitou. E por conta justamente dessa ressurreição é que nós pudemos realmente ser mudados, transformados. É assim que nós pudemos finalmente fazer parte do povo de Deus, fazermos parte novamente da família de Deus. E quando nós fomos resgatados, aí sim nós começamos a fazer parte também da história de Deus. A gente passa a ser parte finalmente da equipe de Deus, do grupo de Vingadores, da Liga da Justiça, vamos dizer assim. A gente faz parte do grupo de Deus. E quando a gente faz parte do grupo de Deus, a gente também é coparticipante. A gente participa junto da missão que ele tem, que é resgatar a humanidade.
E aí que entra a nossa parte de, por exemplo, confiarmos em Cristo, fazermos evangelismo, falarmos de Jesus para outras pessoas, entendermos quem Ele é, declararmos através das nossas vidas às outras pessoas quem Jesus é, como Ele transforma nossas vidas. Veja, a nossa vida passa a ser também uma vida de super-herói de alguma forma. E a gente faz tudo isso na expectativa, na esperança de que Ele vai voltar e transformar todas as coisas novas. Então o que acontece? Essa é a maior história que existe porque ela é uma história real, ela não é uma história de mentira. E como eu falei, todas as histórias do Antigo Testamento apontam para essa história de Jesus, apontam para essa história do Evangelho. E esse é o modo pelo qual a gente consegue enxergar como é que histórias que a gente tem contato na nossa vida diária de fato são histórias boas ou se são histórias ruins. Se aquilo que elas ensinam tem um valor bom ou se tem um valor ruim. Por incrível que pareça, todas as histórias que a gente tem, que a gente lê, de alguma forma, e mesmo que o autor daquela história não saiba, não tenha ciência disso, de alguma forma ela aponta para Cristo também. E a gente só precisa saber olhar. A gente só precisa aprender, depois de conhecermos muito bem a Bíblia, depois de conhecermos quem Jesus realmente é e o que Ele fez por nós, depois de nos alimentarmos da história que realmente pode fortalecer a nossa alma, nos dar força, aí sim é que a gente consegue entender que histórias realmente são alimento bom para o nosso espírito. Ou que histórias são realmente histórias que o meu filho, minha filha, meu primo, minha prima, meus pais podem assistir. Porque nós sabemos que tem um conteúdo, pelo menos minimamente interessante. É um conteúdo inspirador. Não é um conteúdo que vai fazer mal, mais mal do que bem. É um conteúdo que realmente pode nos inspirar a sermos como aqueles heróis que a gente vê. Então, por exemplo, enquanto no Antigo Testamento a gente tem Noé, que é um exemplo de obediência e submissão, ou Abraão, que é um exemplo de fé e confiança em Deus, ou Moisés, que é um exemplo de perseverança, por que não, mas também de coragem e entrega a Deus. A gente tem esses elementos todos, se refletem em Jesus, mas nas histórias que a gente tem hoje em dia, obviamente elas não têm o mesmo valor de escritura e nunca terão, mas mesmo sem saber, a gente tem, por exemplo, um Superman, um super-homem, que, não sei se os irmãos sabem, ele é um personagem criado por 2 judeus que simboliza justamente aquela figura messiânica que os judeus sempre esperavam para ser. E querendo ou não, ele tem muita semelhança com Jesus. Embora a gente tenha uma certa resistência, muita gente não gosta do Superman porque ele é muito bonzinho, ele é o escoteiro, ele é muito bonzão, mas veja, ele talvez seja o personagem, um dos personagens que mais se parece com Cristo. Ele é alguém que sempre vê esperança, de alguma forma sempre traz esperança para as pessoas. Ele sempre enxerga o melhor nas pessoas, ele sempre tenta se proteger e sempre encontrar a melhor solução para todos, sem causar muitas mortes. Obviamente ele é o mais poderoso, não exatamente o mais poderoso, mas ele é tido como o mais poderoso de todos os super-heróis, porque ele reflete quem Jesus é. Ou ainda, por exemplo, não sei se alguém aqui gosta de desenho japonês. Uma coisa muito interessante de desenho japonês não sei se vocês já notaram, Goku, Luffy do One Piece, Naruto, todos eles têm uma característica muito interessante. Eles têm a tendência de sempre transformar os vilões deles em aliados ou amigos. O que é isso, senão a própria salvação que Jesus oferece para a gente? A gente é inimigo de Deus, mas ainda assim, Jesus vem, morre pela gente, para a gente se tornar amigo dele. Por isso que Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos. A gente tem que amar os nossos inimigos justamente para trazer eles para Cristo, mostrar Cristo para eles. E geralmente a gente trata o inimigo como inimigo mesmo, a gente quer distância, às vezes a gente quer até o mal para ele. Mas não é isso que Jesus ensina.
E até desenho japonês saca isso. Até desenho japonês mostra isso. O Goku, o Luffy, o Naruto, todos eles têm essa característica de transformar os vilões em amigos, em aliados. E isso é uma das características mais cristãs que você pode ter na cultura pop. E mais, o último exemplo aqui. Provavelmente os irmãos assistiram o Vingadores, acho que se não me engano, o Vingadores Ultimato. Os dois Vingadores, na verdade, não, mais Vingadores Ultimato mesmo, perdão. O que acontece no Vingadores Ultimato? A história começa com o Homem de Ferro vivendo uma vida feliz ao lado da família dele, quando ele finalmente conseguiu casar com a Pepper Potts, conseguiu ter uma filha com ela, depois de vários altos e baixos durante toda a história dele, né, nos outros filmes. Ele, tecnicamente, era o único que não tinha perdido nada após o último filme. Só que ele, por ter tudo, o único que não tinha perdido nada, ou seja, ele tinha tudo, ele desistiu de tudo, ou se desfez de tudo, para no final do filme morrer para salvar todos. Ele sacrificou a vida que ele tanto queria ao lado da esposa e dos filhos para poder salvar toda a humanidade. O que é isso senão o próprio sinal da cruz? O que é isso senão o próprio sacrifício que Jesus fez por nós? Veja, Cristo, mesmo que os autores não queiram e nem gostem disso, de alguma forma, ele aparece em vários lugares. E se a gente não tem olhos espirituais para entender que tipo de conteúdo a gente está consumindo, para falar se aquele conteúdo é bom ou ruim, a gente vai continuar engolindo qualquer porcaria que passam para a gente. E a gente vai continuar definhando. E a gente vai continuar se inspirando cada vez mais em influenciadores que não tem nada para oferecer para a gente. Tem só poeira, lixo. E se a gente se alimenta só de lixo, só se alimenta de porcaria, obviamente a gente vai morrer e definhar espiritualmente. O convite, então, para cada um dos irmãos aqui é de verdade, se apaixonar pelas Escrituras, se apaixonar pela história de Jesus, entender como ele morreu por você, entender como você também faz parte dessa história. Você também faz parte dos super amigos de Jesus. Você faz parte desse povo que ele morreu para salvar. Você era inimigo de Deus e agora você é amigo dele. Que a gente possa se inspirar no próprio exemplo, principalmente no exemplo de Jesus, mas através da própria Bíblia, a gente possa se fortalecer e entender que tipo de conteúdo, de histórias que a gente está se inspirando e consumindo. Que a gente pode, acima de tudo, demonstrar esses mesmos tipos de... buscar demonstrar em nossas vidas esse mesmo tipo de ações heróicas que alguns personagens demonstram, mas que os influenciadores que a gente segue não são capazes de fazer. Veja, a igreja só vai fazer diferença no mundo lá fora quando a gente demonstrar esses traços heróicos de Jesus em nossas próprias vidas. Se a gente não tem nenhum desses traços heróicos, se nós não nos inspiramos em Jesus e não inspiramos ninguém a ser parecido com Jesus, a gente está por fora. A gente não entendeu o Evangelho, a gente está anêmico, a gente está morrendo espiritualmente. Amém? Vamos orar então? Convido os irmãos a baixar suas cabeças. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és de fato bondoso, misericordioso, amoroso, Senhor. Tu, Senhor, sempre transforma aquilo que é mal e ruim em algo bom, e nós somos o maior exemplo disso, ó Deus. Nós antes éramos Seus inimigos, mas o Senhor, de maneira heróica, enviou Jesus, que é de fato o maior exemplo que temos a nos inspirar, ó Deus, para nos tornar amigos do Senhor, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue transformando as nossas vidas e continue nos chamando a participar dessa aventura que o Senhor faz aqui na Terra, Deus. Que nós possamos fazer parte do Seu grupo que leva amor, justiça e igualdade às outras pessoas, ó Deus. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor para, de fato, realizar as Suas obras aqui na Terra, ó Deus, e cada vez mais pessoas serem salvas
e ao encontrar a Ti e amar o Senhor acima de todas as coisas, Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, continue transformando nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.